Mountain plays a blazing beat. Now I'm a little motivated. Initial D é um mangá seinen escrito e ilustrado por Shuichi Shigeno e publicado na Young Magazine da editora Kodansha de 95 a 2013. Foi adaptado para diversas séries em anime e OVAs por diferentes estúdios. Um filme também em live action foi lançado em 2005. A história foca no mundo dos rachas japoneses, onde a ação é concentrada nas corridas nas montanhas e nas serras, também chamadas de touges, e com ênfase no estilo de corrida de drift. O corredor profissional Keiichi Tsuchiya, acredito ser assim a pronúncia, também ajudou com a supervisão editorial e uma consultoria técnica para o autor Shuichi Shigeno. A história é centrada na prefeitura de Gunma, entre diversas montanhas na região de Kanto, ou Kanto, e suas cidades próximas. Embora alguns locais tenham tido seus nomes alterados, todos eles são baseados em locais reais do Japão. Acredito que todos aqui conhecem a história de Takumi Fujiwara, um corredor de 18 anos que ajuda a loja de tofu de seu pai fazendo entregas todos os dias de manhã para um hotel no Monte Akina, usando seu icônico carro, um Toyota Sprinter Trueno AE86. Takumi vem fazendo essas entregas desde que tinha 13 anos. Como resultado, suas habilidades foram altamente refinadas, o permitindo pilotar durante qualquer condição climática. Em uma corrida na estrada de montanha, também conhecido como toge, potência não é muito importante. Equilíbrio, habilidade e coragem são fatores determinantes para a sua vitória. As toges são divididas em dois tipos, descida e subida, também conhecido como downhill e hill climb. As corridas hill climb são subindo a montanha. Depende mais da potência do carro e da capacidade do piloto para controlar a aceleração. As corridas downhill, que são descendo a montanha, dependem das técnicas de freagem e controle do carro, necessitando menos potência vinda do veículo. Acredito que todos conhecemos aqui a história do Takumi e de como ele evolui através dos estágios, que são as temporadas, no anime. Temporada 1, estágio 1, temporada 2, estágio 2 e assim vai indo. Takumi conhece muita gente, Takumi vai se desenvolvendo como um corredor e tendo suas crises aí de um adolescente agora entrando na fase adulta, terminando o colégio, enfim, ele tem todos esses problemas aí da vida, É uma história bem profunda, até que não parece, por ser de veículos, de carros, a gente sempre pensa que é uma história mais simples, mais de boa, mas acredito que você deva dar uma chance sim ao anime, caso você não tenha visto. Mas a gente não tá aqui para falar do anime, muito menos do live action, a gente tá aqui para falar dos jogos. E se você não jogou os jogos de Initial D, fica aí que eu vou te contar um pouco sobre eles. Initial D gerou vários jogos de videogame e inclusive jogos de carta também. Mas eu quero mais falar sobre os jogos de videogame, de arcade, enfim. Tudo se inicia lá com Initial D Gaiden em 1998 para o Game Boy Color. Initial D Gaiden foi lançado em 98 só para o Japão e é o primeiro jogo baseado na série. O jogo apresenta principalmente um modo história, entre outros, claro, em que o protagonista não é o Takumi, e sim um amigo dele, o Itsuki. No entanto, os jogadores também podem jogar com o Bunta, que é o pai do Takumi, o Natsuki Mogi e, finalmente, Takumi Fujiwara. Depois de completar toda a sessão no modo história de cada personagem, onde luta contra vários outros personagens da série também. O jogo inclui alguns modos, como já dito anteriormente, o modo história, um modo Time Attack e o modo comunicações. No modo Time Attack, os jogadores podem selecionar um percurso e um personagem para correr. No comunicações é o famoso multiplayer, e como era no Game Boy Color, eles tinham que usar aquele Game Link, não é? Cabo Game Link, eu acho que é esse o nome, em uma batalha multijogador, modo Versus. Em 99, um ano após o lançamento do Initial D Gaiden para Game Boy Color, foi lançado para os consoles domésticos, principalmente o Sega Saturn e o PlayStation 1, apenas no Japão, dois outros jogos
de Initial D, contando brevemente ali, de forma bem vaga, a história do anime e do mangá. Esses dois jogos serviram para influenciar a posteridade de outros jogos que viriam depois em sequência. Então em 2002 é lançado um dos jogos que iriam segmentar a franquia dos jogos de Initial D nos arcades, chamado de Initial D Arcade Stage. Em Arcade Stage, os jogadores correm contra diferentes outros oponentes em várias passagens de montanhas apresentadas no mangá e no anime. Os veículos que são apresentados com destaque no jogo são principalmente os carros japoneses licenciados que aparecem ou não no mangá, como o conhecido Skyline GTR 32 e o 34, Mazda RX-7 FC e UFD, Mitsubishi Lancer Evolution, Honda Civic e bem como o famoso e icônico Toyota AE86, Trueno do Takumi. Daí em diante, os jogos de Initial D Arcade tiveram várias atualizações, algumas delas sendo lançadas para consoles de mesa, como o PlayStation 2, e alguns para o portátil, como o famoso jogo também que o pessoal gosta muito, que é o Street Stage, que é o meu favorito, não que é o melhor, mas o que eu mais joguei. Mas com relação aos jogos de arcade, eles usavam um esqueminha de cartão magnético, onde os jogadores podem salvar um carro personalizado e o seu progresso para sessões futuras. Caso contrário, o progresso do jogo é perdido. Os jogadores podem continuar progredindo com suas cartinhas em outro gabinete Initial D Arcade da mesma versão. No entanto, o cartão deve ser renovado a cada 50 jogadas. Então era realmente bem arcade, era algo que você tinha que ir até lá. É um gabinete enorme, parece um cockpit. É bem interessante, você vai pesquisar algumas imagens, devem estar aparecendo aí na tela, é bem interessante. Eu não consegui, não tem como eu jogar, a maioria desses arcades são no Japão, provavelmente acredito que devem ter algum um ou outro perdido por aí no mundo, mas eu só vejo japoneses jogando na internet. Isso é muito legal assistir eles jogando, porque parece realmente bem divertido, bem da hora. As minhas experiências com esses jogos são todas de console de mesa ou dos portáteis, como a versão que eu já disse, do Street Stage, que é a versão de PSP, que é bem bacaninha, é um ótimo jogo para PSP, ele é bem arcade, como já está escrito mesmo. Não é um jogo de simulação como Gran Turismo ou qualquer um outro, ele é bem arcade, ele é bem divertido, ele é bem rápido e vale dar uma experimentada, é bem interessante mesmo. Em Arcade Stage, assim como os outros jogos como o Gaiden e o de PlayStation 1 e Sega Saturn, existe um modo principal de história onde os jogadores correm com diferentes oponentes do mangá. Os oponentes ficam mais difíceis conforme você vai vencendo ao longo do jogo e vai ficando realmente bem perceptível essa dificuldade e vai ficando bem mais interessante jogar, fazendo até com que alguns podem ter uns rage kicks aí, o jogo vai ficando bem difícil mesmo. Assim como nos primeiros jogos já mencionados anteriormente, os jogadores também têm um modo Time Attack, onde eles correm contra o tempo para se classificar contra outros jogos em um ranking, né? Enfim, pode ser na própria máquina ou online. Também foi colocada a primeira vez para você escolher as condições do mapa, como chuva, né, chuvoso, clima seco, isso foi aplicado também no Time Attack. Em Street Stage, que é a versão portátil, que também é derivada da segunda versão do Arcade Stage, existe um modo chamado Bunta Challenge. Bunta Fujiwara é o pai do Takumi, o protagonista do mangá e do anime, né? O lendário corredor de rua, e cada vez que o Bunta é derrotado, o jogador ganha um nível, pois em cada nível subsequente é mais difícil. É mais ou menos como se fosse um chefe, e conforme você vai indo, ele vai trocando os carros. É bem mais difícil e vai ficando de um bem mais complicado e se torna assim um desafio realmente que eu não platinei o jogo, mas se você quiser platinar, eu acredito que tenha um desafio desses lá na platina e meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar. E claro que também não podia faltar uma batalha online, introduzido no Arcade Stage 4 e Extreme Stage de arcade também, no qual os jogadores podiam correr um contra o outro em todo mundo. Com o online aplicado também houve eventos, houve outros modos como o modo de corrida tag, houve também uma versão para 3DS, houve muitos jogos de Initial D. Eu tô falando aqui brevemente, pois os jogos de Initial D, eles formam muitos jogos, vocês não têm noção aqui. Eu vou abrir o Wikipedia agora e vou contar mais ou menos quantos jogos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... é muito jogo, cara, é muito jogo. Os jogos começaram lá em 98 e não param. 2022 é o último que tem aqui, então
pode-se considerar que seja mais ou menos de quase ano em ano há um novo jogo de Initial D aí nos arcades. E subsequentemente haveria jogos de console, suas adaptações de console, né? Acredito que recentemente não houve mais adaptações da versão arcade para os consoles. Eu só fiquei sabendo que é só arcade agora, não é mais para console. A gente acaba que fica sem jogos de console, né? Acaba não lançando para todo mundo, aí fica meio chato. Né? Até porque a maioria desses jogos de arcade do Initial D, eles ficam totalmente lá no Japão. Então a gente não tem como ter essa experiência que nem eles têm e tudo mais. Mas vale a experiência dos jogos de console, tá? Eu recomendo, são jogos muito legais. Existe uma comunidade um pouco underground ali, rodeando esses jogos antigos, né? O de PlayStation 2, que é o Special Stage. O de PSP, que eu falei, que é o Street Stage. Também tem uma galera que faz vídeo aqui na internet e tal. Conta um pouco, algumas dicas, algumas técnicas de como jogar o jogo. Existe uma comunidade, assim, não vou dizer que é grande porque não é, né? Assim, a comunidade é bem underground mesmo. Aqui no ocidente e tal, eu vejo de uma forma bem underground. Talvez lá no Japão todo mundo jogue. A vozinha do fulano joga Initial D. Não sei, eu não sei como é que funciona. Lá é outra cultura, lá não é a mesma que a nossa aqui. Mas fica aqui a recomendação dos jogos de Initial D, principalmente os de console, que é o que são mais acessíveis, né? O Special Stage e o Street Stage. Também houve alguns para PlayStation 3, para 3DS, teve para PSP, como eu já disse, PS2. Esses de Game Boy Color e PlayStation 1 eu não joguei, então não vou recomendar porque eu não sei como são, né? Mas assim, se você tá interessado, você pode aí arrumar aí de uma formazinha diferenciada e fazer um teste. Quem sabe comenta aí como é que é esse jogo, se é tão legal mesmo. Eu não fiz o teste para fazer esse vídeo. Não me interessei muito em jogar esses jogos, confesso que eu gosto muito do Street Stage, é o que eu mais jogo. E eu todo ano eu pego o Street Stage para jogar. Claro que eu não zero o Street Stage, ele é bem difícil, ele é bem complicado, mas é bom. Initial D, como uma franquia, assim como eu falei no último vídeo de Twin Peaks, ela também serviu muito para influenciar muita coisa na cultura pop, inclusive na cultura automobilística, principalmente no Japão. Initial D, ele não é só corrida, ele também trouxe um estilo de música daquela época e remete a essas corridas. Eu não sei explicar muito bem, mas ele é tão influente em muita coisa que tem jogos que saem até hoje com esses temas de drift ou de touge ou touge, né, que é descer na serra. E você não tem como você não lembrar de Initial D. Esses jogos são completamente influenciados por Initial D. E é isso, não foi Initial D que trouxe o touge assim e tal. Não, claro que já é mais antigo, mas Initial D realmente, eu acho que ele fez bombar muito essas corridas meio clandestinas e tal. E é bem maneiro, é bem legal mesmo. Então vale a pena você ver o anime, você jogar os jogos, você gosta, né? Se não gostar também, não tem nenhum problema, tem jogo pra todo mundo aí. Jogo de corrida é o que mais tem aí, né? Mas enfim, se você gosta, dê uma chance. Se você já não tiver dado essa chance pro Initial D, assista, ele tem dublado as 2 primeiras temporadas. Você pode ver aí, dá uma chance pro Initial D, você vai gostar bastante. É antigo, mas é bom, é legal. E assim como o Twin Peaks, ele te teletransporta para um mundo diferente lá no Japão, onde você vai... Meu irmão, você vai curtir pra caramba. Se não gostar também, tudo bem. Mas dê uma chance, porque é sempre legal dar uma chance pra gente conhecer mais coisas aí novas e tudo mais. Então é isso. Eu acho que eu só gosto hoje em dia de carros, de motos, de coisas assim do mundo automobilístico. Muito por conta da influência do Initial D, que eu vi ali no final do meu ensino médio. E eu me identifiquei muito com a história do Takumi. Talvez por isso que eu tenha gostado de toda a história e tudo mais, né? Até porque a gente tinha a mesma idade e tal, eu tava acompanhando ali. E eu gostei, eu achei legal, achei bacana. Eu nunca tinha visto, eu sabia do que se tratava, mas eu não pensava que era uma história colegial ou coisa do tipo. Nunca nem tinha visto uma sinopse. Não me arrependo nem um pouco de ter assistido Initial D. É realmente muito legal. E se você não vai com a cara, se você não quer dar essa chance, tá tudo bem. Mas eu vou continuar indicando para as pessoas aí.
Então é isso. Esse vídeo ia ser postado no canal do Prod, e ele acabou sendo postado aqui no Jungzinho GM mesmo, pra não perder a frequência de coisa e tudo mais. Atualmente eu vou ter que arrumar algumas coisas e tal, então provavelmente eu não vou estar fazendo tanta live. Mas em vídeo eu vou compensar, né? Eu vou compensar em vídeo. Acabei trocando tudo. Mas enfim, é isso. Obrigado. Valeu, pessoal.